2 Timóteo, capítulo 4. Antes de passarmos a mensagem, queria lembrá-los, no próximo sábado às 19h30, se não for muito difícil, chegue um pouco antes para a gente poder começar na hora. Às 19h30 nós vamos ter lá no nosso templo o nosso culto de inauguração e nós então não mais retornaremos aqui. Então, nosso último dia aqui hoje, sábado teremos o culto lá. Vou precisar da ajuda de alguns de vocês ao longo da semana. E domingo de manhã nós já estaremos oficialmente juntos ali. 2 Timóteo 4. Apenas o verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Vamos orar? Senhor, as nossas mentes e os nossos corações sejam resgatados por Ti nesse momento, para que venhamos a aprender da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Na nossa série de mensagens sobre a fé reformada, nós estamos no terceiro sola, o sola Escritura, e já pregamos 3 mensagens, aliás 2, essa é a terceira mensagem, que nos mostram a importância daquilo que os reformadores defenderam, o lema que eles defenderam de somente a Escritura. E hoje então nós chegamos à nossa terceira e penúltima mensagem neste sola. Depois nós vamos ainda falar do Solus Christus e do Soli Deo Gloria. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Se fosse possível nós observarmos as pregações, não precisa ser muita não, de umas 10 igrejas, num único domingo, nos dias de hoje, nós perceberíamos que palavras muito importantes da fé cristã, como pecado, arrependimento, juízo, justiça, cruz, ressurreição, essas palavras simplesmente desapareceram dos púlpitos da igreja evangélica brasileira. Você ia fazer um estudo e você ia perceber que essas palavras, o sentido delas não está mais presente nas mensagens pregadas. Consequentemente, elas também não fazem parte da vida dos cristãos. E as consequências do abandono da pregação das Escrituras, elas são muito graves, muito severas, são muito caras. Por isso que em vários momentos, em várias partes das Escrituras, existe a ênfase sobre a necessidade de uma pregação genuína. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo,
Na primeira epístola, no capítulo 3, ele vai dizer assim: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aqui na segunda epístola, no capítulo 2, verso 15, ele diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como o obreiro que não tem do que se envergonhar. E ele diz assim: se você vai ser ministro, você deve manejar bem a palavra da verdade. Você deve conhecer, saber como lidar com as Escrituras. Escrevendo a um outro pastor, Tito, Paulo diz assim: retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ainda escrevendo a Tito, ele diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Em Atos 20, disse assim: pregue todo o conselho de Deus. Então existem muitos textos na palavra de Deus que enfatizam a necessidade do líder da igreja, do pregador, pregar fielmente as Sagradas Escrituras. E tem um texto em especial que eu queria destacar aqui, escrevendo aos crentes de Corinto. Paulo, ele se apresenta, ele fala das suas credenciais, e ali ele vai dizer assim aos crentes daquela igreja: eu, ou nós, os servos de Deus, os apóstolos, nós não estamos, 2 Coríntios 2,17, ele vai dizer: nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Essa expressão mercadejar, ela era assim muito comum, muito usada na época para descrever uma atitude que acontecia com os vendedores de vinho. Paulo apanha aquele verbo, aquela expressão muito conhecida lá e utiliza nas Escrituras. O que acontecia? Um barril de vinho romano que saía da vinha, acabou de sair da vinha o vinho puro, e ele saía da vinha e vinha, né? Saía da vinha na direção da cidade. Aquele barril de vinho, ele poderia sofrer ou passar por um processo não muito agradável para o consumidor final. Então olha só, ele saía do lagar como suco de uva puro. Depois que ele saía dali, na primeira parada, os condutores do carro, eles iam lá e pegavam um pouco daquele vinho e tomava para matar a sua sede. E aí quando eles chegavam diante de uma fonte, eles adicionavam a quantidade de água que eles tomaram de vinho, para compensar o vinho que eles beberam. Aí no povoado seguinte, para eles ganharem dinheiro por fora, eles iam lá, pegavam mais vinho e vendiam o vinho para os amantes da bebida. E aí o carreteiro tinha que adicionar mais água ao vinho. Mais à frente, eles bebiam um pouco mais de vinho. E esse processo se repetia algumas vezes até chegar no lugar final. Então o vinho que entrava em Roma, ele era muito diferente do vinho que saiu lá da vinha. A expressão mercadejar usada por Paulo aqui é retirada desse costume. Quando Paulo diz assim: não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, o mercadejar era aquela atitude que aqueles homens tinham
em relação ao vinho, eles estavam mercadejando o vinho. Paulo então diz, olha, ao contrário de muitos pregadores do meu tempo, eu não estou proclamando um evangelho aguado. Eu não estou anunciando uma mensagem modificada. O que eu prego é a pura palavra de Deus. Então ele diz, nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Ao longo da história, muitos homens que se levantaram para pregar e expor as Escrituras, eles omitiram um pouco de verdade. Depois mais uma parte aqui, outra acolá. E aí preencheram as Escrituras com opiniões, com especulações, com inferências, com visões, com psicologia, com filosofia, e vai se enxertando na palavra de Deus essas coisas, e a pura palavra de Deus se perde. Spurgeon, uma vez, ele disse assim: o mais maligno servo de Satanás que conheço é o ministro infiel do Evangelho, que propaga a incredulidade nas mentes dos demais por meio de insinuações e palavreado. Então, o que defenderam os reformadores? Palavra de Deus, somente ela. Sola Escritura. Qual é o princípio, qual é a verdade que está por trás desse princípio? Somente a Escritura e nada mais enxertado e adicionado a ela. Então Paulo vira-se para Timóteo e diz: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Por que a reforma foi tão necessária? Porque a igreja, ao longo de mais de 10 séculos, 12 séculos, a igreja se afastou das Escrituras. Porque ao longo de mais de 1 milênio, a igreja mercadejou a pura palavra de Deus. E no lugar da pureza, a igreja foi adicionando doutrinas de homens. A igreja foi adicionando verdades diabólicas. E o afastamento das Escrituras gerou um caos no meio da igreja durante muitos séculos. Por isso que lá em 1517 os reformadores levantaram a bandeira e disseram: sola Escritura. Voltemos somente às Escrituras, voltemos a pregar somente a Escritura. E hoje, novamente, esse princípio precisa ser resgatado, defendido, anunciado. Porque, como disse no início, se fizéssemos uma enquete, pudéssemos apanhar aí as mensagens pregadas ao longo de um domingo, perceberíamos como que faltam verdades essenciais das Escrituras naquilo que tem sido proferido, anunciado e pregado. E no lugar das Escrituras tem sido dito coisas que não são verdades das Escrituras. Filosofias, psicologia, humor. Ao invés das verdades bíblicas, o que tem sido anunciado e ensinado ao povo de Deus nos dias de hoje é uma teologia mágica. É uma teologia mágica. Porque ao invés da Bíblia, muitas pregações se baseiam em visões, em revelações, em experiências dos pregadores. Vou contar para vocês uma experiência que eu tive, e ali em cima daquela experiência se faz doutrina. Numa mensagem que tem como base
visões, revelações e experiências pessoais, as coisas mais absurdas são ensinadas e defendidas. Quando a Bíblia sai de cena, surgem grandes anomalias teológicas que são ensinadas, são toleradas. Vômito do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido falar disso. Unção do riso. Dominó do Espírito Santo. As pessoas tombando. Tudo é do Espírito Santo. Unção do leão. Quem não viu a Ana Paula Valadão, né? Fazendo aquela cena pitoresca. Unção do Super Bonder. Irmãos, a gente dá risada para não chorar, mas é verdade. Gente que afirma ter sido invadido pelo Espírito Santo e gruda na parede. As anomalias são as mais diversas. Quero ver colar na parede do teto, né? Há pouco tempo eu li o Nicodemos falando do Zé Galinha. O Zé Galinha, as galinhas da fazenda daquele homem receberam o dom de línguas e o galo foi o tradutor. E isso divulgado nas igrejas como algo sério e as pessoas acreditando nisso. Gente, vocês acham que isso é absurdo? A gente acha isso é um absurdo. Isso é algo ridículo, isso é motivo de dar risada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Biblicamente falando, essas anomalias do Super Bonder, do vômito do Espírito, do Zé Galinha, essas anomalias, biblicamente falando, elas estão no mesmo patamar de quebra de maldição hereditária, de mapeamento espiritual das cidades, de amarrar demônio, de culto de cura interior, de ungir objeto. Biblicamente falando, é tão ridículo a unção do Super Bonder como quebra de maldição, porque biblicamente você não encontra isso. Então algumas coisas são motivos de riso, outras a gente até tolera, quando a Bíblia diz que não deve se tolerar. O que nós encontramos no Brasil hoje é uma teologia mágica. E as pessoas que muitas vezes ensinam essas anomalias são os líderes aos quais não se pode tocar, porque no ungido de Deus ninguém toca. E quem ousa duvidar ou questionar do que o líder diz é instrumento do diabo, está em pecado. Líderes dessas igrejas são como o Papa da Igreja Católica. A palavra deles é infalível, isenta de erro, ninguém pode dizer nada. Quando a Bíblia é colocada de lado, o que aparece é uma teologia mágica que tenta manipular o poder de Deus. E o povo que está numa situação muito pior do que o povo da Reforma, porque o povo da Reforma era analfabeto e não tinha Bíblia. O povo de hoje sabe ler e tem Bíblia. Então nós estamos numa situação muito pior, porque o povo que não possui nenhuma base bíblica é enganado e é manipulado. Então se faz urgente essa ordem de Paulo para os dias de hoje. Ele diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. Sola a Escritura. Paulo está defendendo o que aqui? O princípio de só a Escritura. Ao invés das verdades bíblicas, o que tem sido apresentado ao povo de Deus hoje é a famosa teologia da prosperidade.
É quando a fé se torna uma mercadoria. É algo comercial. A bênção de Deus, ela é adquirida na relação do troca, é o toma lá da cá. E diante de um cenário como esse, cabe a pergunta: qual é a diferença da oferta extorquida do povo sofrido nos dias atuais para a venda das indulgências praticadas pela Igreja Católica na Idade Média? Qual é a diferença dos utensílios vendidos no século XVI para aqueles que são comercializados nos templos neopentecostais nos dias de hoje? Eu nunca vi. Mas eu ouço dizer que existem igrejas históricas, ou pelo menos de denominações históricas, nesse nível aqui de vender utensílio ungido. Então é urgente a palavra de Timóteo que diz, de Paulo que diz a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensino. O que Paulo está defendendo? Só a Escritura, só a palavra na igreja. Ao invés das verdades bíblicas, o que tem sido apresentado ao povo de Deus hoje é uma mensagem de autoajuda. O que é uma mensagem de autoajuda? É aquela mensagem onde a preferência do ouvinte, dos fiéis, determina a dinâmica dos discursos religiosos. É uma mensagem recheada de piadas. É uma mensagem cheia de conceitos psicológicos por trás. O pecador, em momento algum, ele é confrontado, desafiado diante dos seus pecados, diante das suas iniquidades. Não se mostra ao pecador a sua depravação, a necessidade de se arrepender. Normalmente nas comunidades que existem mensagens de autoajuda, a liturgia ela é marcada por muito entretenimento, por muita música. Quer observar se uma liturgia vai conduzir a uma mensagem de autoajuda? Perceba se ali tem muito entretenimento, muita música e pouca pregação. Porque essas coisas são utilizadas para atrair, para prender a atenção do visitante. Me mostra nas Escrituras, onde que está na Bíblia, que a igreja, o pastor, deve oferecer entretenimento para o visitante. O visitante que desejar entretenimento na Igreja Batista Reformada de Campos, que vá para o cinema, que vá para o shopping, que fique em casa com a Sky, com o controle da Sky na mão, que ligue o Netflix, lugar de entretenimento, de massagear o ego, não é aqui. A igreja de Deus não tem que prover entretenimento para incrédulo. Ah, mas ele vai chegar aqui na igreja domingo à noite e vai ouvir um sermão doutrinário. Vai. E se ele não entender nada? A responsabilidade não é minha, é de Deus. Quem faz a obra no coração dele é Deus. Há um pregador reformado muito bom.
Eu não conhecia até um tempo atrás aí, mas José me indicou. E depois eu percebi como que eu ainda não tinha entrado em contato com ele. Muito bom. Se você nunca ouviu, Josemar Bessa, famoso, eu que não conheci. Ele diz assim: as pessoas dizem, ou melhor, as pessoas dizem, o que devemos fazer para segurar os jovens na igreja? Como que eu já ouvi isso aqui aos montes. O que a gente precisa? Os jovens estão indo embora, a gente tem que fazer alguma coisa para atrair os jovens, para segurar os jovens na igreja. O que devemos fazer para segurar os jovens na igreja? Ele diz: os jovens precisam desejar Cristo. Se existe qualquer outra coisa que os segura na igreja, a verdade é que eles estão fora da igreja. Isso está provado, gente. O que segura uma pessoa na igreja não é o entretenimento, não são programas. Isso preenche o vaziozinho de uma noite, de 1h30, de 2 horas. O que segura a fé de uma pessoa é tão somente Jesus Cristo. Spurgeon escreveu um artigo muito interessante que, se você não leu, você precisa ler. O título do artigo de Spurgeon é Apacentando Ovelha ou Entretendo Bode? Numa parte desse texto, ele diz assim: o demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto insinuar à igreja que parte da sua missão é prover entretenimento para o povo, visando alcançá-los. A igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho e também tolerou e desculpou as leviandades da época. Depois, ela as consentiu em suas fronteiras. Agora, ela as adota sob o pretexto de alcançar as massas. Prover entretenimento ao povo, em nenhum lugar das Escrituras é mencionado como uma função da igreja. Se fosse obrigação da igreja, por que Cristo não falaria dele? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele parou aí. Ele não continuou a ordem com: e provejam divertimento para aqueles que não têm prazer no evangelho. O que Paulo disse a Timóteo? Prega a palavra, Timóteo. Você vai começar no ministério, Timóteo. O importante é você pregar a palavra. Insta a tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino. O que Paulo está defendendo aqui? Sola Escritura. Grande parte dos problemas e das aberrações que existem na igreja evangélica brasileira se deve ao fato da igreja ter abandonado as Escrituras. Em 1522, Lutero preparou uma série de sermões para pregar sobre o Natal. E nessa série de mensagens que ele pregou sobre o Natal, num desses sermões ele disse assim: o guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. Gente, Lutero não aliviava não. Lutero entrava de sola no joelho para quebrar. Como diz Luiz Saião, a teologia Materazzi, o cara que vem para rasgar. Lutero era assim. Ele não tinha papas na língua. O guarda de um bordel público é menos pecador que o pregador que não entrega o verdadeiro evangelho. E o bordel não é tão ruim assim
como a igreja do falso pregador. Isso os surpreende? Lembre-se de que a doutrina do falso pregador